Olá, eu espero que esteja tudo muito bem com vocês. Um perfume sobrenatural, com notas mais obscuras, será que existe esse cheiro? Bem, de sobrenatural esse perfume não tem absolutamente nada, mas a história há quem diga que sim. Vamos falar de um perfume que é uma singela homenagem ao grande, excelentíssimo Wolfgang Amadeus Mozart. Ah, Celso, vai falar dessas músicas bonitinhas, parece aquele pessoal que fala de filme, que quer mostrar que tem uma cultura, um monte dessas músicas bonitinhas. Música bonitinha é o caramba. Vamos falar de Mozart. Eu ia falar uma palavra, mas não vou. Esse perfume bem diferente, olha, para você que gosta de uma certa exclusividade, com certeza você deve conhecer esse perfume. Muito difícil explicar o cheiro dele, até porque normalmente eu comparo algum cheiro com algum perfume já existente. Mas fica aí que você vai entender. Uma de nossas criações mais controversas, vamos colocar assim, é o método de composição, vamos colocar assim. Não vou dizer criação, porque tudo já existe, a gente só vai descobrindo e monta. Mas esse deu além de ter dado um certo trabalho, foi um pouco inusitado. Eu vou fazer um resumo do que seria mais ou menos esse cheiro, lembrando que vou ter imensa dificuldade em explicar. E depois eu vou fazer a resenha mais completa de como foi feita essa criação. E olha, se casou muito bem, porque não dá para colocar Mozart num perfume, num frasco, em nada. Ele é quase um multiverso. Bem, mas vamos lá falar um pouquinho do que seria mais ou menos esse perfume, lembrando mais uma vez que vou ter dificuldade, porque eu não tenho um parâmetro de perfume já existente que se assemelhe às evoluções dele. São basicamente vários perfumes, começa de um jeito, vai de outro. Eu passei ele, tem umas 2 horas e pouco, desse lado. Vou passar desse, vocês vão pegar a câmera. Gente, é outro perfume. É outro perfume. É um perfume quando sai, é outro perfume totalmente na evolução e vai mudando para vários perfumes. A intenção desse perfume foi ter essa evolução um pouco diferenciada. Tem um cheiro no começo, no meio, no fim, mas eu quis, né, que ele tivesse essa mudança um pouco mais exagerada, e vai ter um motivo na parte da criação, eu vou explicar melhor. Não vou conseguir comparar alguns perfumes já existentes. Normalmente eu não gosto de falar nome de notas, que eu acho até um pouco chato. Se você não conhecer a nota, como é que você vai imaginar o cheiro? Então eu falo perfumes que já existem, não que eu peguei o perfume e coloquei aqui dentro, mas para ficar mais fácil o entendimento. Nesse caso aqui, não tem nada muito parecido, porém, ele tem uma saída bonitinha, tem uma pegada mais limpa. Quando eu falo limpeza, tem homem que pula longe. Ah, não quero cheiro de sabonete. Não tem cheiro de sabonete, principalmente de mercado. Mas sim, tem um cheiro limpo. Tem uma nota que talvez você... Quando eu falo nome de nota, eu vou falar alguma coisa que você conheça aí na sua cozinha. Essa nota tem um pouquinho de romã. Não exatamente o cheiro dela per capita, mas é uma mistura que lembra com o cheiro um pouco limpo e vai evoluindo para perfumes da base. Eu uso muito First como exemplo, porque ele é um perfume agradável, tem um toque floral, eu acho ele meio completinho, eu acho uma obra de arte aquilo ali, mas vai para essa pegada de perfumes mais agradáveis. Também tem uma gotinha de limão, quase não dá para perceber, um pouco mais temperado, vai evoluindo para esse perfume mais agradável, vai ficando cada vez mais dark. Esse mais dark eu não tenho muitas referências para te dar, mas lembra sim algo na base do Buggerman Black, talvez Gentleman, esses perfumes considerados para homens mais maduros, vamos colocar dessa forma, com um absurdo de notas. Coloquei notas mais de madeiras mais envelhecidas. A intenção foi reproduzir um pouco do cheiro não só do piano antigo, que o piano antigamente era feito de um jeito, hoje é feito de outro, mas um pouquinho desse cheiro de móveis mais antigos, da cadeira que ele usava para compor, esse cheiro mais dark, vamos colocar dessa forma, e colocamos uma nota do meio para o final, você vai perceber melhor, de canela, mas não a canela da perfumaria, essa canela aí que você tem na sua cozinha.
para substituir um pouco desse cheiro mais dark. Quando falamos, você vai entender na resenha de criação, que a intenção da evolução é uma pegada mais dark, mas até mesmo obscura, mas até mesmo sobrenatural. E não queríamos trabalhar com incenso que não era usado, pelo menos para Mozart. Não sabemos, não temos relato disso aí. Então, muito provavelmente ele não gostava muito desse cheiro, mas tem que ter essa pegada mais dark, mais obscura. Um perfume que, quando nós criamos, a intenção foi ser da linha Lord Byron. Na verdade, eu tinha a pretensão dele ganhar em sedução do nosso Byron tradicional, que é o nosso perfume mais vendido. Não é porque é o melhor ou o pior, não é isso, mas ele foi o primeiro da linha. Para sair o segundo, por exemplo, foi 1 ano, 2 anos para criar o Byron, mais 1 ano para sair o primeiro, que foi o Seductor, que veio depois do Byron. Aí por aí vai outras criações, beleza. Quando criamos esse aqui, a intenção era colocar essa linha Lord Byron, um perfume sedutor, mais diferente, já que o Lord Byron lembra muito perfumes da perfumaria designer, perfumes considerados agradáveis, e já os outros vão ficando cada vez mais nicho, vamos colocar dessa forma. Só que aí aconteceu alguns poréns, e agora, você imaginando mais ou menos o cheiro, veja bem, sai quase zero cítrico, um pouquinho frutado, vai ficando agradável, cheiro de limpeza, vai ficando masculino, entre aspas, mais agradável, tem um floral não muito evidente, vai ficando cada vez mais dark, e no fundo essa canela juntou com notas mais pesadas, como carvalho, cedro, madeiras que lembram bebida alcoólica, onde as bebidas alcoólicas são armazenadas. Então vai puxando para esse lado. Muito complicado explicar esse cheiro. Ele vai nessa vibe. E sempre puxado para essa questão de sedução. Ele é um perfume extremamente sedutor, apesar de que quando eu falo essas notas um pouco mais pesadas, provavelmente você vai lembrar de perfumes mais antigos, como Polo, aquele verde, Coros, Azarro. Não tem nada a ver com isso aí, absolutamente nada. Sim, usamos notas um pouco mais cruas, vamos colocar assim, porque foi pensado para aquela época, mas é um perfume sedutor, com essa evolução. Bem, eu sei que é difícil imaginar esse cheiro, muito complicado de explicar, talvez você consiga interpretá-lo melhor agora, quando eu vou contar um pouquinho de como veio esse perfume até mim. Na verdade, foi feito para uma coisa e veio outra, você vai entender, tá bom? Vamos lá. Quando eu pensei em criar essa linha para meu gosto pessoal, com certeza seria mais comercial, os nomes seriam mais vendáveis, já que o próprio perfumista, ele sabe quais notas são as melhores, vai fazer o que há de melhor na perfumaria. Seria extremamente mais comercial, mais vendável, daria mais dinheiro. Só que quando eu criei essa linha, quando eu decidi, eu falei, vou fazer perfumes mais exclusivos meus, já que eu faço tantos perfumes exclusivos para tanta gente, por que não fazer perfumes para me presentear? Só que não teve como. Eu pensei também em homenagear esses grandes mestres que moldaram a minha história, não só da música, da literatura também. E eu pensei em fazer 2 linhas. Só que não teve jeito. Quando eu comecei a criar os perfumes mais exclusivos para meu gosto, não teve jeito. Porque quando eu vou criar, vou falar criar, mas você entenda que eu não gosto desse termo, porque nada se cria, tudo já existe. É só a gente pegar e montar. Mas vamos falar nesse tema, mas você já está sabendo que eu não gosto muito. Quando pensamos nessas linhas, tanto da mais exclusiva, quanto para grandes gênios, grandes mestres da literatura e da música, eu pensei em fazer separado, mas eu não consegui, porque um dos motivos é que quando eu estou criando ou compondo, eu vou pensar num termo mais adequado para essa definição. Eu estava ouvindo a música desse pessoal todo, então esse prazer que eu estava sentindo ouvindo essas músicas, não tem como eu afirmar que eu compus o perfume, vamos colocar dessa forma, sozinho. Eu tive sim influência desses seres humanos iluminados, então não teve como separar as linhas. Quando decidi, vou criar então uma linha para perfume
do meu uso pessoal em homenagem a um grande gênio, ao grande homem, ao grande ser humano iluminado. Aí eu pensei, pois é, você vai pensar em fulano, cicrano, cipriano, Paganini, Schubert, Mussorgsky, Francisco Tárrega, talvez Tolkien, Beethoven. E quando chegar Mozart, como é que você vai fazer? Não dá. Não dá, porque Mozart foi o que eu mais tive dificuldade. Então eu pensei em desistir. Falei, não, vou ter que dividir. Não vai ter como, porque não vai dar certo, Mozart. Só que aí eu pensei assim, se o perfume vir a essa cabecinha de coco que vos fala, aí sim eu vou trabalhar nele. E foi o que aconteceu. Eu estou enrolando um pouco, não é enrolação mesmo, te juro. Não é clickbait, não é que eu estou querendo fazer uma coisa que não é. É porque realmente essa ideia foi para a linha Lord Byron. E foi, literalmente, no meio da composição. Eu falei, cara, isso aqui não, isso aqui é para Mozart. Por quê? Eu não vou contar a história de Mozart, se eu for falar de Mozart aqui, vai virar uma live de loop infinito, não vai acabar nunca. Mas Mozart, principalmente na história do Requiem dele, aconteceu o seguinte, vou resumir, resumo do resumo, que é o seguinte, ele já estava um pouco debilitado e chegou um rapaz misterioso, o qual ele não conseguiu ver o rosto, com capuz, alguns relatos que era capa preta, alguns relatos que era capa preta com alguma parte acinzentada, e encomendou uma missa de Requiem. Para você que não conhece, perdão, a missa de Requiem é uma missa fúnebre. A pessoa compõe, né, ou paga alguém para compor, para tocar no velório dela. Basicamente isso dá uma pesquisada que você vai achar. Só que Mozart não conseguiu ver essa pessoa, e também esse rapaz aí, ele alegou que não poderia identificar quem estava pedindo. Enfim, alguns alegam que ele pagou na hora, na primeira visita, e alguns alegam que depois de alguns dias, e alguns alegam algumas semanas, ele voltou e fez a metade do pagamento, que não foi tão barato. Bem, Mozart já estava debilitado e começou a compor esse Requiem para esse rapaz, ou para o patrão desse rapaz, talvez. Ele começou a compor, e eu vou resumir bem a história, e aí começou assim, ele ficou mais debilitado cada vez mais, ele se apegou demais a essa obra, demais. Ele, se eu não tenho certeza, quando esse rapaz chegou, ele estava compondo a Flauta Mágica, uma das obras mais conhecidas dele, e ele se empenhou demais nisso aí. Dedução minha, cara, esse Requiem não vai ser para ele não, vai ser para mim. Esse vai ser o meu Requiem. Então uma coisa que era para ter sido feita para uma pessoa, ele acabou pegando para ele. Ele começou de um jeito e terminou de outro. Tanto é que não foi terminada, né? Tem vários relatos, não vou me alongar muito a isso, mas a esposa dele pediu para um dos amigos, alguns chamam de discípulos ou alunos, terminar o Requiem. E um rapaz falou que não, e outro foi lá e pegou os últimos andamentos, as últimas notas, não se sabe exatamente, foi composta por amigos dele, vamos colocar dessa maneira. Então veja bem, começou de um jeito, foi para outro, e virou o Requiem do próprio Mozart, uma das obras mais conhecidas dele. Eu estou enrolando um pouco, mas é necessário. Então veja bem, eu comecei a compor para Lord Byron, e no meio virou Mozart, não teve jeito. Outra coisa, primeiro, eu não vou me comparar a ele, ele tinha um método de composição muito peculiar, semelhante ao meu método de composição em perfumaria. O músico, não vou dizer a maioria, que já mudou bastante coisa, ele recebe um trabalho, ele pega o piano, começa a tocar, isso aqui ficou legal, começa a montar tocando. Mozart não, ele não fazia isso, ele imaginava a música inteira na sua cabeça e depois começava a colocar no papel. Ele pegava o piano, isso aqui ficou legal, tá, mas a música já estava pronta. E aqui, quando vamos compor um perfume, eu primeiro, se você já me conhece, sabe que eu já encho um pouco o seu saco para saber exatamente o que você quer, eu imagino o cheiro para depois colocar na nossa grande matemática, vai ser tantas gramas disso, tantas gramas daquilo, e foi assim que criou, tudo estava batendo, não teve como esse perfume não virar o perfume em homenagem a Mozart. Outra coisa, nós mudamos o método de composição.
Eu brinco muito que os nossos perfumes são muito equilibrados. Não tem uma nota muito para lá, muito para cá. É uma coisa mais linear, vamos colocar assim. Esse não. Curiosamente, não me pergunte o porquê, no começo eu queria algumas notas que nós colocamos que aparecem mais fáceis, junto com as notas que vão para o final, atrás delas. Então eu queria, é como se fosse uma música. Como se fosse uma música. Tem lá os instrumentos de solo, tem os instrumentos de base, você está ouvindo uma música aqui, mas no fundo tem outra música. Então basicamente, criamos um perfume de fundo e criamos um perfume mais de frente. Eu sei que é um termo um pouco rústico, mas foi mais ou menos assim. E eu queria, literalmente, também que esse perfume, se Mozart usasse esse perfume na época dele, fosse um tapa na cara. Porque na época associava Mozart com algo sobrenatural. Porque é bem difícil, realmente. Na época, ver Mozart tocando, ele ouvia uma música, ele pegava a música inteira de cabeça, começava a reproduzir. Ó, isso aqui não ficou legal, isso aqui ficou bom. Então eu queria que esse perfume tivesse essa pegada. Começa de um jeito, muda totalmente. A ideia, depois, quando eu peguei, cara, esse perfume é para Mozart, imagine Mozart tocando qualquer obra, não interessa. Ah, vou fazer, tem um monte de gente aqui me olhando, eu vou tocar uma música aqui. E ele tomou aquele banho, chegou lá, aquele puta de um perfume, cumprimentou todo mundo. Um cheiro, olha, gente, é outro perfume. Aqui tá um cheiro bonitinho, aqui tá um cheiro dark. Então eu queria isso aí, que ele começasse a tocar a música dele, todo mundo cantasse com o perfume dele, e depois quando ele terminasse, quando ele fosse cumprimentar, todo mundo ficasse assustado. Como assim? Esse perfume estava de um jeito, agora está de outro, está mais fúnebre, está mais esquisito, está mais sobrenatural, ele é do capeta mesmo. O pessoal falava muito isso, tem até outros relatos de pessoas que pagaram a empregada dele para falar sobre ele, a pessoa ficou começando a ter pesadelos e tal. Tem várias histórias sobre isso aí. Então veja bem, casou demais. O que você pode esperar desse perfume? Ele é muito bonitinho na saída, muito refrescante. Ele é um dos nossos perfumes dessa categoria, que nossos clientes inventaram, de perfumes evening, ideal para o final da tarde, porque ele começa mais diurno e vai ficando mais noturno, só que muito, muito refinado. E essas notas, preste atenção no que eu estou te falando, que ficam no fundo, meio separadas. Essa aqui começa mais no início do perfume, meio e fim. Nós pegamos essas notas do fim e colocamos junto aqui com as primeiras. Claro, primeiras mais evidentes, mas se você passar a primeira borrifada, você vai sentir essa refrescância junto com a nota mais dark, que você não sabe de onde que é. Vai ficando cada vez mais dark o perfume. Porém, não perdemos o equilíbrio. Ele continua sendo um perfume equilibrado e te afirmo, te provo que ele é extremamente sedutor. Uma outra coisa, esse fundo dele, eu queria que tivesse cheiro do piano antigo, de móveis antigos. Se você tiver oportunidade e em alguma casa antiga, cheira os móveis antigos. Eu quero aquele cheiro. Ah, mas móvel antigo é um pouco ruim. Não, gente, é só um pouquinho. É só para dar essa ênfase. Tem um pouquinho também de chocolate. Se você não sabe, Mozart gostavam dessa pegada. Tem licor caríssimo com o nome de Mozart. Não vou lembrar em qual país. O chocolate dificilmente você vai perceber. Essa canela no fundo você vai perceber melhor. É um perfume complexo, difícil de explicar, mas veio da maneira natural, do jeito que deve ser, do jeito que eu exigi que viesse. Eu não queria, vou começar a fazer o perfume do Mozart e vamos vender. Não. Ele tem que vir de maneira natural. Ele tem que aparecer nessa cabecinha de coco para depois eu fazer as contas e interpretá-lo. Ele foi totalmente diferente do método de composição que nós temos aqui nos demais perfumes. É um perfume único, te garanto que é exclusivo. Eu acho difícil ter algum perfume no mundo, e olha o que eu estou falando, tem bilhões de perfumes sendo feitos todos os anos. Não é um diferente ruim. Apesar dessas notas que eu estou falando serem um pouco pesadas, ele não é um perfume pesado. Ele é agradável, ideal para assinatura, não ideal para calor extremo. Eu sei que é muito difícil explicar esse tipo de cheiro. Eu sei que o vídeo não ficou tão claro, mas experimente. Uma amostra dessa são 10 ml, ó, tá menos da metade. Esse aqui é o segundo. Porque além de eu estar usando bastante,
Eu também estou em período de testes de outros perfumes que eu penso em pegar alguma coisa disso aqui. Conheça, vamos dar um jeitinho de mandar uma amostra dessa para você e você nos dê o feedback, tá bom? Muitíssimo obrigado mesmo por ter ficado até aqui. Eu não gosto de gravar vídeo longo, mas não teve como. É um dos outros vídeos que eu pensei em dividir umas 3, 4 partes. Eu até tô pensando, literalmente, teve um rapaz que a gente fez uma live conversando sobre criação, de fazer uma só sobre essa criação. E não vai ser pequena, viu? Tá bom? Muitíssimo obrigado. Até a próxima.